versículo 25, em nome de Jesus Cristo, o nosso amado, o nosso eterno e soberano Salvador. Eu vim para te buscar, entregar a minha vida. Mateus capítulo 11, versículo 25. Os céus proclamam sua glória e o firmamento as obras de tuas mãos. A quem eu posso comparar em todo o universo? Alguém igual não há. Mateus capítulo 11, no versículo 25, o título dessa palavra diz assim, ó: Jesus se alegra com quem? Com os humildes. Diga graças a Deus. Pastor, o título da minha Bíblia está um bocadinho diferente, mas o significado é o mesmo. Se tem algo que chama a atenção de Jesus Cristo, igreja, é essa palavrinha chamada humildade. Porque um coração humilde, ele não tem espaço para mágoa. Um coração humilde, ele não tem espaço para vaidade. Um coração humilde não tem espaço para arrogância. Um coração humilde não tem espaço para religião. O coração humilde não tem espaço para desavença. Um coração humilde entende que o objetivo dele é apenas servir. A gente tem vivido dias difíceis, sim ou não? Dias difíceis, sim ou não? E o porquê que os dias são difíceis, pastor? Porque hoje é muito complicado você encontrar pessoas com um coração verdadeiramente o quê? Verdadeiramente o quê? Humilde. E você que está nos assistindo aí, é necessário que você venha entender uma coisa. Para a glória de Deus ela ser notória na sua vida, não pensa você que o tempo de igreja, o teu conhecimento, ou aquilo que você entende, que você sabe, o que você aprendeu, é o que vai te dar o direito de entrar no céu. Você está muito enganado. Porque o que faz a diferença na nossa vida é nós mantermos a nossa humildade, tanto no nosso jeito de ser, quanto no nosso modo de agir, e principalmente com o nosso coração quebrantado, limpo, íntegro, diante dos olhos de quem? Deus. Diante dos olhos de quem? Deus. Diante dos olhos do nosso Senhor. Amém, pessoal? Amém. Graças a Deus. Se você esqueceu de desligar o celular, faz esse favor para mim, desliga. Porque agora é hora da gente aprender com o Senhor. Amém, pessoal? Amém. Graças a Deus.
Naquele tempo, Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da onde? E da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e eruditos e a revelastes aos pequenos. Jesus Cristo, Ele está glorificando o nome do Deus Todo-Poderoso, porque Deus, Ele escolheu no passado as coisas mais insignificantes para confundir os sábios. Quando Jesus Cristo ele veio a este mundo, andando com os pés na poeira, vivendo, vestido como uma pessoa comum, os teólogos, os conhecedores da lei da Torá no passado, questionaram a Jesus Cristo, dizendo: como é que esse sujeito pode ser o Filho de Deus andando de pé descalço, José? Porque eles pensavam que o reino de Deus viria com visível aparência. Eles esperavam que Jesus iria descer numa carruagem de fogo, senhores. Eles pensavam que Jesus Cristo ia vir do céu com vestes talares, como um ser resplandecente, porque a natureza dos homens do passado era de se valorizar apenas as coisas físicas. Por isso que eles levavam a lei da Torá ao pé da letra. Não que a lei da Torá não era a palavra de Deus, mas eles não conseguiam entender que o Messias que estava por vir, ele vinha para este mundo não para ser servido, mas ele veio para servir. Por isso que fugiu da realidade daqueles homens no passado e entender que Jesus Cristo era o Filho de quem? Era o Filho de quem? De Deus. Por tamanha humildade e simplicidade que ele andava no meio das pessoas. Amém, pessoal? Amém. Graças a Deus. Quem está entendendo? Se a gente traz, querido, para os dias de hoje, a gente vai perceber que não é o quê? Não é o quê? Não é diferente. Não é diferente. Quando Jesus Cristo ele glorifica a Deus por ter escondido as coisas, a sabedoria que vinha do céu, ele revelou aos pequeninos. Jesus queria mostrar para nós nos dias de hoje, quer mostrar para nós nos dias de hoje, queridos, que ele, sendo Filho de Deus, ele não olha para a aparência. Ele não olha para a aparência, mas sim para a sinceridade do quê? Do coração. Está entendendo, esposa? Você está entendendo? Por isso que é necessário, antes da gente querer fazer qualquer coisa para poder chamar a atenção de alguém, a gente primeiro tem que se preocupar. Aliás, a gente tem que investir em nós mesmos, descendo sempre da onde? Do pedestal, para a gente poder chamar a primeira atenção de quem? Ter o reconhecimento de quem? Porque esse Deus que ocultou as coisas espirituais, as coisas melhores do sábio, esse mesmo Deus, ele acredita em você como ninguém outra pessoa no mundo acredita. Ah, pastor, mas eu sou cheio de falhas. Sim, mas ele escolheu você. Amém, pessoal? Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa limitada. Sim, mas ele escolheu você. A gente, queridos, se a gente traz a palavra de Deus para a realidade do mundo que a gente vive hoje, a gente vai entender que a gente está muito mais perto do fim do que a gente imagina. Sim ou não?
Estamos ou não estamos? Estamos. Mas é necessário você entender uma coisa. Deus, Ele não investe. Deus, Ele não investe em qualquer um. Amém, pessoal? Porque Deus, Ele só investe de uma maneira correta. Deus, Ele erra. Deus, Ele erra. Então você precisa entender, você que está aí do outro lado. Deus, Ele está disposto a investir em você. Mas é necessário que você venha abrir mão do tempo de igreja, da vaidade. Posso continuar falando? Posso? Do carro, do título. Pode continuar falando? Posso? Da mágoa, do orgulho, da inveja. Sim ou não é? Porque só há uma maneira de Deus revelar a glória dele na nossa vida. Quando nós acatamos o exemplo, o testemunho de Jesus Cristo e nos esforçamos para poder viver para o agradar e também viver para o servir. Amém, pessoal? Graças a Deus. Pergunta o coisinho do lado aí se ele está dormindo. O que ele falou para você? Falou que quase. Balança ele dá um piscão nele. Misericórdia, amém, pessoal? Graças a Deus. A gente não pode dormir, pode? Não. Pode, de maneira nenhuma. Por que eu faço questão que você me dê toda a sua atenção? Porque a gente está passando para você nesse momento a revelação daquilo que está escrito. Daquilo que está o quê? Escrito. E você que me acompanha aí do outro lado, você pode conferir na sua Bíblia o que nós estamos pregando para você. Porque a Bíblia diz que se a gente conhecer a verdade, o que a verdade faz com a gente? Nos liberta. A verdade faz o que com a gente? Nos liberta. Ela nos liberta. Muitas pessoas hoje, elas estão carentes de libertação, porque lhes falta conhecimento da palavra de quem? Deus. Não é da revelação de homens, mas é a revelação da palavra genuína, que é a palavra de quem? Deus. Glória a Deus, pessoal. E continuando aqui, diz assim, ó. Sim, ó Pai, porque assim o Senhor o quê? Quiseste. Foi Deus quem quis revelar as coisas, a sabedoria da sua glória, do seu reino, para quem? Os pequeninos. E quando é que eu entendo que eu sou pequenininho, pastor? Quando eu ando de chinelo de dedo, todo humildezinho. Você não ri de mim não, hein, pessoal? Quando é que eu sou pequenininho, pastor? Quando eu vivo com um pouquinho, com um salário muito pequenininho, e sou fiel a Deus, e ando arrastando chinelinho. É assim? Não, igreja. É quando eu ando todo rasgado, humildezinho, simplesinho. É aí, pessoal? Não. Mas é quando eu entendo que eu preciso fazer do meu altar os pés do Senhor Jesus Cristo. Quando eu entendo que eu preciso fazer do meu altar os pés de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Aí, meu amigo, o mundo não vai dar nada para mim, mas Deus ele vai ter sempre o melhor para poder acrescentar na minha. Diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Ele. Está na condição de pequenino diante dos olhos do Senhor. É você aprender a servir, é você se libertar da vaidade, é você ser constante na sua submissão, é você entender que você escolheu um caminho sem volta chamado Jesus Cristo, que nesse caminho tem tudo que você precisa todos os dias, todas as horas, todos os momentos da sua vida. Amém, pessoal? Amém. Os fariseus do passado, os homens que conheciam a lei da Torá, eles não conseguiam entender isso, porque eles se preocupavam com elogios, eles se preocupavam com a fama que a sabedoria deles dava para eles no passado. Amém, pessoal? Amém. Nos dias de hoje
pregação como se eles fossem o próprio Jesus Cristo, que vão cantar, que vão pregar. É a verdade, né? Quer dizer, sem as pessoas hoje perceberem, eles estão tocando na glória de quem? Na glória do Senhor. E aquele que toca na glória do Senhor consegue atingir algum objetivo da vida? Não. A fama, a luxúria, a glória do mundo vai durar apenas um tempo ou 2 tempos. 3 tempos não vai o quê? Durar. Não vai permanecer. Por isso que você precisa ter uma identidade. Você precisa ter o quê? Uma identidade com relação ao seu Salvador. Qual que é essa identidade, pastor? É quando você entende, quando você abre a sua boca, Deus ele discerne o tom e o som da sua voz. Quando você entra na casa do Senhor, ele vai entender que ali chegou um verdadeiro adorador. Quando você planta o seu joelho no chão, diga glória a Deus. Ele está atento para te ouvir, porque você está se colocando na condição de um pequenino. Diga glória a Deus, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo a sua dependência do Senhor. A humanidade hoje padece muito, porque elas não reconhecem a dependência que elas precisam ter de quem? De Deus. Eu não é assim. Então, amigos, nós estamos tendo a oportunidade hoje da gente aprender o significado da palavra ser humilde. Amém, pessoal? Amém. Graças a Deus. E continuando, diz assim, ó: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão quem? O Filho, aquele a quem o Filho quiser o quê? Revelar. Olha que coisa interessante que Jesus Cristo diz aqui no versículo 27. Todas as coisas me foi entregue. Quem quer ter muita saúde aí? Está na mão de Jesus. É só você ir lá e o quê? É só você ir lá e o quê? E receber. Quem quer ter uma vida próspera aí? Quem quer? Vocês estão desanimados, né? Fala assim: eu quero, pastor. Tudo de bom e do melhor foi entregue nas mãos de Jesus Cristo. Amém, pessoal? Amém. E Jesus Cristo, ele tem prazer de acrescentar tudo que foi entregue na mão dele na vida daqueles que estão dispostos a lhe servir. Amém, pessoal? Graças a Deus. Quem está entendendo? É difícil de entender a Bíblia? Não é difícil de entender. A palavra do Senhor, ela se torna complicada para poder entender quando a gente quer ouvir só o que a gente gosta. A palavra de Deus, ela é difícil de ser ouvida só quando a gente entende o que a gente pensa que é o melhor para nós. Quando a gente coloca no nosso coração, na nossa mente, no nosso pensamento, de que Deus é quem sabe o que é melhor para mim, ninguém vai conseguir me surpreender. Ninguém vai conseguir me parar. Ninguém vai conseguir impedir o propósito que Deus tem na minha vida. Amém, pessoal? Fala para o vizinho: vizinho, Deus tem um propósito contigo nessa vida. Fala para ele: vizinho, Deus tem um propósito contigo nessa vida. Amém, pessoal? Amém. Você que está aí do outro lado, meu amigo, Deus ele tem um propósito contigo nessa vida. Mas é necessário que a gente venha entender que só há uma maneira da gente deixar Jesus Cristo muito feliz. Quando é que a gente deixa Jesus Cristo muito feliz? Quando vocês aprenderam?
Ser humilde não é viver uma vida de dificuldade dando glória a Deus, não. Não. Ser humilde, que a Bíblia nos orienta, é ser humilde de espírito. É você reconhecer que você só dá passos por permissão do seu Criador. Ser humilde é você reconhecer que você só respira por causa do fôlego de vida que Ele sopra todos os dias na sua vida. Ser humilde é você entender que você não vai nem para a direita e nem para a esquerda se o seu Senhor não permitir. Ser humilde, queridos, é você estar disposto a sepultar a sua natureza, as suas razões, enfim, as suas vontades, as suas prioridades, todos os momentos, todos os instantes da sua vida, e fazer prevalecer apenas o que está escrito na palavra de quem? Deus. E aí sim você vai colocar em prática, e esse Deus, Ele vai se alegrar contigo, sim ou não? Sim. E tudo que está na mão de Jesus Cristo, Ele vai ter o prazer de te entregar. Amém, pessoal? Amém. Glória a Deus. E aqui diz assim, para a gente poder encerrar, no versículo 28. Vinde a mim, alguns que estáis cansados e sobrecarregados. Aí está dizendo o quê? Vinde a mim quem? Todos que estáis cansados e também o quê? Sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando você vem reconhecendo a grandeza, a totalidade de quem? Deus. Na condição de servo, sendo submisso, aqui a Bíblia está dizendo que Ele é poderoso para nos aliviar. Por isso que é necessário você entender uma coisa: quando a gente vai até a Jesus e se lança nos braços dele sem reserva, o nosso fardo que era pesado passa a ficar o quê? Leve. A vida que eu tinha sem direção passa a ter o quê? Direção. A vida que eu estava vivendo de dificuldades, sim, igreja, passa a ser uma vida vitoriosa. Porque aqui a Bíblia está nos garantindo que Ele é poderoso para nos aliviar. Diga glória a Deus. E continuando, aqui diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e também o quê? E humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E achareis descanso para a vossa alma. Uma alma atribulada, ela tem paz? Uma alma atribulada, ela tem direção? Uma alma atribulada, ela consegue atingir algum objetivo na vida? Não. E Jesus Cristo mostra para nós que aqui Ele é manso e também o quê? De quê? Coração. De coração. Então a gente está aprendendo hoje que a mansidão também faz parte da humildade. Tem gente que faz carinha de humilde, faz ou não faz? Mas o pavio, você que está do outro lado, olha o pavio, Entendeu? O pavio está o quê? Já está no topo, já queimou, já. É verdade, né? Igreja, a Bíblia é um livro muito maravilhoso. É verdade, né? É muito maravilhoso. Por isso que é importante você valorizar o que você está recebendo. Porque Deus, Ele não te trouxe aqui hoje, aliás, Ele não fez você ficar aí sintonizando a gente nesse momento apenas para poder te provocar, para te criticar, não. Quando
fala, ele não fala em tom de crítica, ele fala oferecendo oportunidade. E quando é que as pessoas, José, elas se sentem criticadas por Deus, por às vezes ouvir o Evangelho do Senhor? Porque algumas não querem abrir mão daquilo que ela entende que é o melhor para elas. Se amam. E muitos dizem assim: essa pregação aí é muito dura, mas também as coisas não é assim, mas também eu aprendi de outro jeito. Não é assim. Se amam, a gente precisa entender uma coisa: quando Deus ele fala conosco, aliás, quando a gente tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, nós precisamos alimentar a certeza de que Ele está nos dando oportunidade. Ele está nos dando o quê? Oportunidade. Porque Ele é o único que conhece o ser humano de dentro para fora. E Ele jamais vai falar com a sua criatura em forma de acusação. Ele vai sempre falar com a sua criatura em forma de oportunidade. Graças a Deus. Quem recebeu essa palavra com alegria? Fala assim: eu recebi, pastor. Recebeu mesmo? Então pergunta o vizinho que está do seu lado se o pavio dele está curto. Porque a partir do momento que eu sirvo a esse Senhor que é manso e humilde, o servo não segue o exemplo do Senhor. Sim ou não? Então eu preciso pôr em prática o que o meu Senhor ele pratica. Pastor, não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas você vai conseguir, porque Jesus Cristo, nessa vida, Ele está pronto para investir em você. Graças a Deus. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus Cristo. Isso, fica de pé no seu lugar, em nome do nosso Senhor amado. Isso, coloque as suas mãos sobre o teu coração, eleva o teu pensamento até o